Nossa próxima apresentação é o painel 5, planilha para escrituração na FD Reinf, experiência da UFPI e do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, EBSER. Também focado nesse problema aí que tem sido recorrente em nossas unidades da alimentação da FD Reinf. Então, quem vai trazer essa apresentação para a gente é a Renata, representando a Universidade Federal do Piauí, e o Franciel, representando o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, da EBSER. Então, sejam bem-vindos, agradecemos o aceito em estar aqui conosco hoje, trazendo a experiência de vocês, e a gente abre aí no final para perguntas e dúvidas aos colegas. Renata, está com você. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao Daniel, a Simone, que fizeram um convite para a gente estar presente aqui, junto com a Renata. A gente desenvolveu essa planilha em conjunto, boa parte do Excel ela que fez, eu ajudei mais na parte do tesouro gerencial, e, em particular, uma satisfação estar aqui. O fórum que eu já participava desde a época que eu estava na Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou Universidade Federal de Uberlândia, só que há 3, 4 anos eu estou lotado, cedido para a EBSER, que cuida do hospital da nossa própria universidade lá no Triângulo Mineiro, em Uberlândia. É um desafio enorme, o Daniel colocou a gente numa saia justa, fazer essa apresentação depois que os colegas nossos apresentaram pela manhã lá da Universidade Federal de Goiás, apresentaram muito bem sobre esse tema. A gente vai dar um enfoque um pouco diferente, mas eu vou trazer um pouco da complexidade que são essas informações lá na EBSER. A EBSER, para quem não sabe, é uma empresa pública ligada ao MEC, que administra, hoje já tem 40 hospitais universitários. Então, provavelmente, quase todos vocês têm um hospital universitário que está vinculado à EBSER. E o que é a complexidade? O movimento financeiro, contábil e fiscal desses hospitais é muito grande. E todos eles, o recolhimento dessas contribuições, desses tributos, são na sede. Então, eu lá da Universidade Federal de Uberlândia, do hospital, a gente até brinca que a gente é uma UG filha da sede. Então, a gente tem um movimento enorme, todo mundo contabiliza e faz-se o pagamento, faz-se o INC-agregue lá na sede em Brasília. A título de exemplo, na movimentação quando a gente começou esses eventos do registro R4000, o movimento é próximo de 15, tem meses que chega a 17 mil DARFs mês. Então, a gente tem que ter um enfoque muito grande nesses controles para tentar evitar e mitigar erros antes de chegar no momento de se fazer o pagamento, o INC-agregue de fato. Porque não sei se os senhores e senhoras já notaram, quando vai se fazer o pagamento, se tiver uma vinculação errada, um recurso errado, simplesmente trava e o sistema dá só uma mensagem. Geralmente dá aquela mensagem, o código 266, 267, dados incompletos, alguma coisa nesse sentido, ou de fato menciona, o sistema cai. Lá na EBSER acontecia muito, quando a gente tentava fazer o processamento dessas informações, selecionava um código para fazer o pagamento, por exemplo, 6190, o CIAF processava por 60 minutos, não dava nem mensagem de erro, o sistema caía. Por quê? A gente estava tentando fazer o pagamento de aproximadamente 5 mil DARFs de uma vez só, que era do código 6190. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Pode passar, Renata, por favor. Aqui a gente vai fazer um histórico muito rápido. A Instrução Normativa 2005, muito conhecida de vocês. Também ela trata da DCTF Web. Tem também a Instrução Normativa 2043, que é específica da FD Reinf. Ela foi editada lá em 2021 e todos nós torcíamos, não, vai prorrogar, e vinha prorrogando, só que chegou um momento que não prorrogou mais. E a gente teve que começar de fato a transmitir esses registros R4000. Esses começaram mais recentemente, primeiramente foram os do INSS, foi mais tranquilo, é menor o movimento, né? Daí, de forma semelhante, o que a gente está temendo acontecer com
os instrumentos de cobrança, aconteceu com essa mensagem CIAF, que a gente recebeu ela dia 1º de janeiro de 24, que vai começar, já mandou uma mensagem no dia que começou, essa mensagem, salvo engano, acho que ela chegou, era mais de 10 horas da noite, e com uma novidade que nenhum de nós sabíamos. Eles, na virada de 2023 para 2024, eles inseriram uma nova informação lá na dedução, que era a natureza de rendimento. Aconteceu conosco lá em Uberlândia, eu acredito que aconteceu com vocês também, quem tinha vários documentos pendentes, ou seja, liquidados lá no CIAF e não pagos na virada do ano, essa informação não tinha. A gente teve que reabrir esses documentos lá de 2023, editá-los e colocar essa natureza de rendimento. Imagina a complexidade que foi isso na EBSER. Os nossos colegas contadores lá da sede, em especial o Alex e o time dele, passou um aperto danado, porque já tinha a complexidade dessa informação nova que não estávamos preparados. O passivo de 2023 que estava no sistema e não tinha essas naturezas de rendimento. Nessa mensagem CIAF, vem uma planilha modelo de extração sugerida pelo Tesouro. A mensagem foi enviada pelo Luciano, lá da STN. Nós olhamos essa planilha modelo e de cara a gente já identificou que ela não atendia completamente o que nós precisávamos para fazer um controle completo e eficaz. A ausência de atributos no Tesouro Gerencial. O que é isso? Diante de posse dessa informação que a planilha não nos ajudava em sua plenitude, eu tentei montar, conversei com a Renata, a gente tentou montar um relatório no Tesouro Gerencial que nos mostrasse, que a gente tentasse pegar todas essas informações no Tesouro. Só que faltava uma série de atributos. Os atributos relacionados aos compromissos das deduções. Quando a gente entra lá no leque de informações do Tesouro, tem somente uns 2 ou 3 atributos relacionados a compromisso. A gente precisava, ainda precisa até hoje, porque os atributos ainda não existem, por isso que a gente teve que construir essas consultas. A gente precisa da informação do recurso, que está vinculado dentro do PREDOC, a gente precisa da vinculação, a fonte do empenho que foi relacionado também. Nós aqui também ainda temos essa dificuldade, a ausência de integração do CIAF com a Receita Federal, isso aí todos nós já sabemos. O pessoal da STN já falou que não é objetivo deles, em algum momento, fazer que os dois sistemas conversem, são finalidades diferentes. Então, a gente teve que partir a gente correu a necessidade de ter uma solução interna para nós conciliarmos essas informações e ter um controle eficaz. Porque não adianta ter toda a massa de dados, lançar lá na DCTF Web, sendo que a gente, quando fôssemos fazer os pagamentos, desse erro. A gente tinha que tentar mitigar isso antes, porque foi a dificuldade maior para nós da EBSER, foi isso, a quantidade de erro que dava ao processar os pagamentos lá no INC Agreg. Pode passar, Renato? Daí, para isso, a gente precisava. Quais que são os dados que nós precisávamos? A nossa massa de dados, em síntese, são as liquidações que estão no CIAF. Todas elas que estão no CIAF. Uma informação fidedigna do fato gerador dos tributos a serem recolhidos na situação DDF 025. Qual que é o fato gerador? O pagamento da ordem bancária. Quando eu digo ordem bancária, leia-se a ordem bancária do líquido. Talvez os senhores já devem ter visto que nos documentos hábeis tem também ordens bancárias que são geradas no campo deduções. Por exemplo, conta vinculada. Mas o fato gerador, e até a Renata vai mostrar mais adiante, quando a gente fala do relatório ordens bancárias da parte líquido do processo do documento hábil. Então, nos interessa essa ordem bancária. Os dados financeiros, que eu comentei previamente, a fonte do empenho relacionado à dedução. Por exemplo, se nós pegarmos um processo que tem N empenhos de fontes distintas, geralmente
a dedução ela vai relacionar primeiro com o primeiro empenho que nós informamos lá na aba principal com orçamento. Só que nós não vamos gravar isso facilmente, a gente precisa desse dado de uma forma mais fácil de visualização. A vinculação financeira do Predox também nos interessa muito, dá erro demais quando vai processar o pagamento. Por exemplo, um empenho de uma fonte 20RK, eu acho que é isso mesmo, né, Daniel? Tem um tempo que eu não trabalho com essas fontes das universidades, acho que é 20RK funcionamento, né? Uma fonte 20RK sem detalhamento para vocês, via de regra, vinculação 400. Mas, se for um empenho de uma emenda parlamentar, que agora geralmente não está vindo com fonte detalhada, mas se o PTRS for uma emenda parlamentar, pode ser 405, 406, 407, 409, 410, depende da origem da emenda parlamentar. Recurso do Predoc, 1, 2 ou 3. 1, com cota do exercício, 2, cota de resta a pagar e 3, com vinculação de pagamento. E os códigos do DARF e naturezas de rendimento correlacionado. Não sei se os senhores e as senhoras viram, quando vai se fazer a dedução, lá entre parênteses, esse campo criado, aparece lá o código de natureza de rendimento 17xxx. Os nossos códigos, lá no anexo que está na Instrução Normativa da Receita, são uns 45 códigos diferentes. Mas o CIAF, não sei se já corrigiu, eu tinha falado com o Luciano, ele falou que ia abrir uma ordem de chamado na COCIS da STN para fazer essa correção. Se vocês colocassem 17.0, o CIAF aceitava, não dava crítica. Se vocês colocassem 17.1, que seria 171, o CIAF aceitava e não dava crítica. E o campo lá são 5 números que devem constar. Só que esses 5 números são aqueles relacionados no anexo da Instrução Normativa 2049. E além disso, 2005. E além disso, existe uma correlação. Tem códigos de natureza de rendimento que são próprios para as DARFs 6190 e tem códigos de natureza de rendimento próprios para códigos 8767. Pode prosseguir, Renato? A construção das informações. Nós pegamos a extração da base de dados do CIAF, aquela que foi mencionada na mensagem CIAF, que eles disponibilizaram uma forma de extração, vamos dizer assim, dão uma massa de dados de todas as liquidações, a gente configura no CIAF, faz-se essa extração, 2 relatórios no Tesouro Gerencial, relatório de ordens bancárias emitidas, que, lembrando, as ordens bancárias que estão na parte líquida do documento hábil, e um relatório de vinculação, aqui está cortando, mas nós precisávamos ter essa informação da fonte que a dedução foi vinculada. E aonde isso contabiliza? No CIAF, a gente consegue ver ali. Se você abrir a dedução, consegue ver qual que é o empenho que está relacionado. Tá, você vê o número do empenho, você não vê a fonte. E toda dedução ela é contabilizada numa conta de passivo, a 21.88.10.10.6. Daí nós construímos um relatório no Tesouro Gerencial que extrai essas informações por documento hábil e em qual conta corrente que ela contabilizou nessa conta de passivo. E lá, a conta corrente nessa conta de passivo é a fonte. Então, ali nós conseguimos juntar essas informações, vai para o Excel, e depois a Renata vai mostrar para nós como que a gente faz essa junção, de forma PROC-V, para nós sabermos, se tiver um grande documento hábil, que tiver 5, 6 empenhos de naturezas distintas, nós vamos saber a dedução em qual fonte ela está vinculada. Pode prosseguir, Renato. A geração das informações, nós tratamos essas 3 fontes de dados. A gente colocou de forma para tentar automatizar, para não trabalhar com tanta fórmula PROC-V, a gente utilizou a Power Query do Excel. A gente colocou esses dados dentro de uma pasta, vamos dizer uma pasta mãe, que tem um nome definido, pré-definido, não tem que ficar lá, não pode mudar o nome. Diariamente, se optarmos por fazer essa rotina diária,
extrai o dado lá do Tesouro, coloca nessa pasta, mas sempre tem que ser com o mesmo nome. Importa os dados de forma automatizada, prestar muita atenção no vínculo dos arquivos. Daí entra na parte das conferências das informações geradas. A gente vai fazer uma série de análises. Por exemplo, o código da natureza do rendimento está de acordo com aquele leque de opções lá do DARF? 6190 está de acordo com o código de natureza informado ali? Se estiver errado, dá uma crítica. Vamos olhar também, fonte de vinculação, está correta? Se for um empenho de fonte própria, a gente observar, é 400, não é 400? Observar, o empenho de emenda parlamentar, se tiver 400, o CIAF vai aceitar, só que quando você for pagar, vai dar um erro de vinculação. O recurso também, 1, 2 ou 3. Via de regra, o 1 e o 2, quando é empenho de resta pagar, isso aí o CIAF já critica, não aceita colocar, por exemplo, o empenho de resta pagar, ela já não aceita colocar recurso número 1. Mas o 2 e 3, o sistema às vezes titubia e erra. E fazemos a análise final. Pode passar. Aqui tem a mensagem, aqui ficou pequenininho, aqui trouxe a inovação, a natureza de rendimento 17xxx, só que são 5 códigos, só que o CIAF até pouco tempo aceitava. Se você colocasse 170, ela aceitava. Você teria um problema lá na frente, na hora que fosse processar o pagamento no INC agregue. Aqui uma mensagem extensa, volta só um instantinho. Ela fala da necessidade de preencher todos os campos do PREDOC. O que acontecia? Tinha muitas universidades, até o pessoal da EBSER tinha o seguinte fluxo. Os documentos passavam no setor de liquidação, tem alguns lugares que o setor de liquidação é a própria contabilidade, na EBSER é separado, tem a unidade de liquidação. Fazia-se a liquidação, mas não preenchia o PREDOC. Deixava para preencher o PREDOC somente no momento que fosse fazer o pagamento. Até essa foi a orientação inicial. Só que, quando nós deixamos para preencher os PREDOCs somente no momento do pagamento, quando nós formos extrair essas informações, elas vinham zerado. Não vinha nada. Ou seja, passou-se a ser necessário preencher os PREDOCs no momento que já se faz a liquidação. Porque senão vai extrair as informações, vão vir zerado. Não vai trazer as informações para mim da vinculação, do recurso. Pode passar. Aqui eu vou falar um pouquinho da extração, como que configura ela lá no CIAF. Os senhores e senhoras já devem ter visto. Entra lá na parte, na lateral esquerda, importação e exportação, e vai na parte solicitação e extração de dados. Pode prosseguir. Aqui, documento hábil. Sempre, se nós estivermos fazendo uma consulta hoje, ela vai ser disponibilizada no próximo dia útil. Aqui vocês podem fazer por UG ou por órgão. Coloca o período de emissão. Um detalhe importante, esse período de emissão tem que ser o mais amplo possível. Tá, mas o mais amplo possível quando? Até você conseguir pegar o período que está o seu documento a ser pago mais antigo. Suponhamos, vai que vocês têm um documento liquidado lá no CIAF, foi liquidado em janeiro de uma emenda parlamentar, que não chegou recurso financeiro até hoje. Então, nós temos que colocar essas datas de forma que abrange e abarque todos esses documentos. Se vocês não tiverem nenhum resto processado a pagar, ou seja, aqueles documentos que foram liquidados em 2023 e não pagos, não precisa retroagir essa data 2023. Pode passar. Aqui no período de emissão e aqui no cantinho, o status. Vocês podem marcar somente os pendentes. Daí já teve uma dúvida, que o pessoal indagou o seguinte, tá, mas se eu marcar o pendente, só os pendentes, e eu já estiver pago a ordem bancária, ela não vai aparecer nessa consulta? Vai aparecer. Vai aparecer, porque o status do documento, ele só fica completamente realizado quando todos os documentos ali dentro forem pagos. E a gente é exatamente o que a gente está procurando. Os documentos das deduções DDF 025 não foram pagos. Então, basta informar aqui, pendente, que eles vão aparecer. Pode prosseguir. Aqui gera a informação, um extrato, vamos dizer assim, que foi incluída a solicitação de extração dos dados, né?
Pode andar mais. E no outro dia, a gente vai na parte de consulta, do ladinho da solicitação de extração. A gente vai consultar os dados extraídos. Pode ir. Aparece aqui o dado, que a gente faz o download desse arquivozinho aqui, é um arquivo zipado. E nesse arquivo zipado, qual que é a parte que nos interessa? Tem outros arquivos que aparecem lá quando a gente faz a descompactação do arquivo. O arquivo que nos interessa é o XML. Esse XML ele tem trocentas mil informações. E quando nós falamos lá no início que aquela planilha do Tesouro não nos atendia, o que nós fizemos, eu e a Renata? Tem uma parte lá no Excel, a gente habilita a função desenvolvedor no Excel, a gente conseguiu editar o código-fonte dessa planilha do Tesouro. E a gente inseriu essas informações que nos faltavam. O recurso, a vinculação, tudo relacionado à dedução. A gente conseguiu editar isso de forma a automatizar e ter informação fidedigna. E agora eu passo para a Renata, ela vai detalhar na prática o que nós fizemos desses dados. Boa tarde. Essa é a planilha de extração de dados que a gente extrai do CIAF. Nela tem muita informação, então a gente tem que fazer uma tratativa nos dados para poder deixar somente as informações que a gente precisa para a escrituração da FDRINF e para a conciliação dos dados. Então, eu fiz um estudo da planilha e vi quais são as informações, quais são as colunas, quais são as linhas que devem ser retiradas, para deixar somente as informações que a gente precisa para fazer essa conciliação dos dados. E, para isso, a gente fez essa planilha automatizada, que utiliza essa planilha de extração de dados e mais a planilha do Tesouro Gerencial, mais 2 planilhas do Tesouro Gerencial, para fazer essa união de dados através da automatização do próprio Excel, utilizando o Power Query. E existem algumas regrinhas de validação para poder a planilha funcionar de forma correta, que eu vou falar mais na frente. Essa aqui é a planilha de conciliação, já com todos os dados já tratados. E a atualização dela a gente vai fazer junto aqui com vocês, como a gente faz essa atualização. A partir dessa base de dados aqui, é possível fazer diversas conciliações para verificar se esses dados estão corretos ou não lá no CIAF. Dentro da planilha já tem uma análise que foi feita por mim e pelo Franciel, juntando as informações da UFIP e do HU, porque ele tem erros diferentes, né, que ocorrem, porque a universidade, a Universidade Federal do Piauí, a quantidade de documentos é bem menor do que lá, na UFIP a gente faz o pagamento lá pelo órgão, né, e já o Franciel, da EBSE, não, ele faz somente conciliação, e quem faz o pagamento é o órgão central. Para atualizar essa planilha, a gente vai precisar da planilha de extração de dados da DDF 025, né? Vai extrair as informações do arquivo XML, vai fazer a importação para a planilha, só que a planilha não vai ser a planilha que foi disponibilizada no Comunica. Será a planilha que a gente fez a alteração, para poder adicionar as informações para dar todos os dados para a conciliação. Além disso, a gente utiliza uma planilha do Tesouro Gerencial para saber a data do pagamento do fornecedor, que é a informação base para o evento R4020, né? Porque a competência é o pagamento do fornecedor. Então, ele vai fazer essa separação, ela vai procurar qual documento da DDF foi pago e vai separar somente aqueles documentos que foram pagos. E a outra informação, como o Franciel já falou, é o razão da conta 21.881.0106, que faz a união da fonte do empenho na DDF 025. Uma informação assim básica para a planilha funcionar corretamente, é interessante que se vincule o empenho lá no momento da dedução com um único empenho. Por quê?
Como eu fiz a planilha com o objetivo de que todos possam usar, não só um órgão, eu fiz ela em nível que pode ser usado tanto em nível de órgão como em nível de UG. E eu tive que fazer as vinculações considerando o documento e também considerando o valor que foi lançado lá na DDF 025, na vinculação, né? E quando você vincula vários empenhos, essa informação vai lá para a razão da conta 21.881.0106, ele vai pôr o empenho. Então, quando vai fazer essa vinculação, ele vai procurar por DARF, o valor total do DARF. Aí vai dar um erro nesses DARFs que você fez a vinculação em vários empenhos, né? Mas a planilha também pode ser alterada para considerar só o documento para os órgãos que não trabalham com várias UGs, que trabalham só com uma, né? Esses relatórios, eles estão lá no Tesouro Gerencial, são retirados mensalmente, né, com os dados da ordem bancária, e podem ser compartilhados através do link dessa planilha aqui. O link está aqui. Outro dado, dado importante que deve ser considerado para a atualização da planilha é a extração lá no Tesouro Gerencial. Como a gente utiliza a automatização do Power Query, já foi previsto como deve ser essa planilha. Então, ela deve ser baixada nesse formato, apenas ser marcada o Excel com formatação e nenhum dos outros itens deve ser marcado, porque já está previsto a informação nesse formato. Opa, peraí. Aqui não. Agora, eu vou mostrar aqui a planilha para vocês. Espera aí. A planilha de conciliação é essa. Ela está, no momento, ela está zerada. Eu já retirei os relatórios do Tesouro Gerencial, aí tem aqui a planilha da conta com os dados da fonte, os dados da ordens bancárias e a planilha de extração de dados, que eu vou abrir bem que é a planilha de extração de dados para vocês. Espera aí. Está vendo? Melhor? Não, essa é a planilha de extração. Para fazer a atualização dela, a gente extrai o arquivo XML lá do extrator de dados e faz a atualização. Para atualizar, basta você clicar aqui no final da planilha, aí você vai em desenvolvedor, clica em importar e seleciona o arquivo XML que você importou lá do CIAF. E quando você clica em abrir novamente, pronto, a planilha está atualizada. E não precisa você apagar os dados anteriores. Ele vai substituir o arquivo XML, que está aqui, pelo que você importou no momento. Outra informação da planilha que a gente alterou foi esse código-fonte. Aqui é o código-fonte, que é todas as informações que a gente liquida no CIAF. Então, todo o lançamento que foi feito no CIAF, as informações estão aqui. Então, o que a gente fez? A gente procurou qual código correspondia às informações que a gente precisava e adicionou aqui na planilha. Foi dessa forma que a gente alterou o código. Então, aqui na planilha de extração, tem várias informações que não é necessário para a conciliação dos dados, né? Tem DDFs, tem todas as deduções do CIAF, tem informações zeradas, tem linhas que tem as DDFs que foram canceladas, também aparece aqui. E aí a gente tem que fazer o tratamento dessa informação para constar somente as informações da DDF 025, que são as informações que são corretas, porque existe também DDF 025 aqui que estão zeradas ou que estão canceladas. Então, essas informações também são retiradas da planilha.
Para atualizar essa planilha, a gente tem que fazer primeiro a importação, né, como eu fiz, a importação dos dados do arquivo XML, e extrair do Tesouro Gerencial essas duas planilhas. Lembrando que a planilha de fonte segue a mesma regra da extração de dados do CIAF da data, porque ela vai procurar o documento da DDF 025. Então, se você colocar uma data que esse documento anterior que ele foi liquidado, aí ele não vai encontrar. Tem que ser a mesma regra. Se você colocou a extração de dados de janeiro até abril, você também deve extrair o arquivo da fonte também nesse mesmo período. Somente da ordem bancária que segue a regra do mês de competência, né? Porque a gente vai separar somente os fornecedores que foi pago dentro da competência do mês da FDRINF. Então, após baixar essas planilhas, a gente tem que colar essas informações dentro dessa pasta bases aqui, ó. E lembrando que essas informações, esses arquivos, ele tem que ter o mesmo nome, ele não pode ser alterado. Então, você vai extrair o Tesouro Gerencial, deixar ele no mesmo nome, copiar e colar para essa pasta e substituir o arquivo, porque ele tem que ter o mesmo nome. Se você alterar, a planilha vai procurar arquivo com esse nome, e aí, se não tiver no mesmo nome, ela não vai dar certo. Aí, para atualizar a planilha, basta abrir a planilha, acho que eu já abri daqui. Você vai clicar aqui em dados, atualizar tudo. Vamos ver se vai dar certo. Deu. E aqui, ele vai fazer, a planilha já vem com o tratamento feito, ou seja, só tem as DDFs com as DDFs que eu preciso para a escrituração. Só um momento. Então, já foi feito o tratamento aqui dentro do Excel, dentro do Power Query, e as informações já estão aqui, já tratadas, né? Eu adicionei nessa planilha a informação da ordem bancária. Aqui, nessa coluna, ela já faz a vinculação da data da ordem bancária com o documento DDF. Já tem a vinculação, você já sabe qual foi o documento que foi pago dentro do mês de abril. Desculpa. E na próxima coluna, eu já coloquei uma coluna que ela dá o nome do mês da ordem bancária, que é para fazer as análises de uma forma melhor. E a fonte do PEN não veio. Deixa eu ver por quê. Eu vou ter que fazer. Olha, deu um erro na planilha. Acontece, é porque eu fiz hoje essa planilha, eu tive que fazer uma alteração e eu fiz hoje. E aí deu um erro. Mas essa fonte, ela vem aqui na planilha. E só um momento, peraí. Deixa eu ver se eu fiz aqui correto. Tá correto. Além dos dados da DDF, foi adicionado também uma coluna com o código da receita, que esse código da receita é a tabela que o Franciel mencionou, que tem o código da natureza do rendimento vinculado ao código da receita. Então, aqui, na planilha, ela já traz o código da receita que deveria ser, ou seja, o código correto, porque ele está vinculado, à natureza do rendimento. Então, é como se fizesse um VLOOKUP, ele pega qual natureza de rendimento foi digitada lá na dedução do CIAF e coloca o código conforme essa tabela aqui, ó, que é justamente para a gente fazer as análises.
E qual é o próximo? A próxima coluna que foi adicionada foi a alíquota para fazer uma comparação do valor que foi digitado no CIAF do DARF, né, com a base de cálculo. E essa próxima coluna foi outra coluna adicionada para conferir se o credor que está lá que está no documento hábil é o mesmo do recolhedor que está na DDF 025. E essas outras tratativas aqui foi essa aqui é data do pagamento e data do vencimento, né? Que ele faz uma conferência para saber se a data do pagamento é a mesma do data do vencimento. Essa natureza do rendimento do DARF, ela faz a conferência com o código, para saber se o código da receita é o mesmo digitado lá no CIAF. E aqui ele vai aparecer as diferenças, né? Aqui você pode ver qual documento aconteceu um falso, né? Um falso, porque também pode dar um falso positivo aqui. Qual documento não coincide com a tabela que foi adicionado aqui na planilha. Data do vencimento, isso aqui é mais para essa parte o Franciel vai explicar mais nas análises que a gente faz. Eu adicionei isso hoje aqui, o valor agregado, porque tem órgão que faz lançamentos de forma separada. Então, eu coloquei essa coluna para ser adicionado manualmente, não, para que você possa fazer uma tabela dinâmica, separando somente os documentos que são lançados no CIAF de forma separada, porque a maioria é de forma agregada, então pode ser lançado tudo junto no mesmo CNPJ. Após a atualização dessa planilha, foi criada também essa planilha aqui para escrituração, que a partir dela, a Universidade Federal do Piauí, a gente faz a escrituração através dessa planilha, a gente faz a escrituração de forma agregada, né, juntando todos os CNPJs, e mais uma análise. A próxima é a análise, né? Que a gente já fez algumas tabelas dinâmicas para fazer essa análise. A primeira, ela faz a comparação de código com o valor da porcentagem que foi deduzido lá na DDF 025, para você verificar se aquele valor está correto. A outra análise é em relação ao o código do DARF com a natureza do rendimento. A outra seria a da fonte. Natureza. Ah, tá. É fonte de recurso. Não, é porque em cima está errado. Aqui, ela faz uma comparação da natureza do rendimento. É quando a natureza do rendimento que foi digitado não corresponde ao mesmo que está na tabela lá do CIAF. E também a de fonte de recurso com o código do recurso que está lá no PREDOC, né, que foi digitado, justamente para você verificar se esse PREDOC foi digitado com a tipo de recurso incorreto. E para verificar data de vencimento ou data de vencimento do período de apuração. Sim, data de vencimento do período de apuração. Particularmente, isso é uma consulta que o Franciel fez, porque, particularmente, lá na universidade, a gente não faz essa consulta, porque, quando eu faço a conciliação, eu sempre quero considerar apenas o que agrega, porque, para mim, eu tenho que pagar. Então, o que interessa são os documentos que eu vou pagar naquele momento. Então, aqueles documentos que não foram pagos, para mim, naquele momento, não me interessa muito. Então, o que interessa é que o que agregue lá seja o mesmo valor que vai ser lançado lá na FDRINF. Aqui na planilha tem como você fazer como tem esses dados, você tem como fazer várias diversas conciliações. Uma conciliação que eu gosto de fazer
é identificar qual documento lá no Predoc foi digitado ao período de apuração incorreto, porque aquele período de apuração ele vai interferir lá no Inquiagreg. O valor não vai aparecer lá no Inquiagreg se aquela data estiver errada, né? Então, você vai ter que procurar entre os documentos qual documento foi digitado incorretamente aquela data. Então, você pode fazer aqui, separar somente os documentos aqui de abril, e dessa forma você vai na planilha e aqui tem a coluna de período de apuração, data do período de apuração. Então, todos os DARFs do período de apuração do mês de abril devem ser obrigatoriamente dentro do mês de abril. Então, se tiver algum documento fora desse prazo, aquele documento está errado. Então, fica mais fácil você identificar qual documento foi digitado lá, o período de apuração incorreto. Então, é bem mais prático procurar por aqui, né? Período de apuração aqui, ó. Como eu já selecionei o mês de abril, eu vou verificar aqui, ó. Só tem abril, então significa que todos os documentos desse arquivo foi digitado de forma correta, não tem nenhum erro de período de apuração. Então, o meu Inquiagreg, ele vai dar certo, vai bater com um valor que deve ser escriturado na FDREINF, conforme essa planilha de escrituração. Você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Aqui a gente consegue fazer uma consolidação e fazer uma validação, uma série de cruzamentos de dados ali. Volta lá naquela parte da análise. Na planilha, na original mesmo, lá, aquela que você estava agora. Essa aqui e essa aqui. Não, vai voltando as sheets para cá. Mais uma. É a última. Só tem para cá. Não, fala assim, clica aqui em tabela de escrituração e vem vindo. Não, nessa aí que estava mesmo. Passou agora. Vai lá para a direita. Ali a gente consegue fazer uma série de amarrações. Por exemplo, tem muita gente que, por exemplo, se o operador for copiar uma liquidação, onde tem várias liquidações, copia um documento hábil, pode ser que às vezes ele é induzido a não alterar o código lá do contribuinte dentro do Predoc. Ela faz essa vinculação aqui, ela faz essa amarração. Se o CNPJ informado lá no Predoc está de acordo com os dados básicos da aba Dados Básicos, esse aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, que eu acho que os senhores e senhoras devem ter liquidações daqueles cartões de pagamento de combustíveis. Então tem que ficar muito atento. Aqui não vai bater essa parte. Por quê? Dentro do Predoc, nós vamos colocar o CNPJ de cada posto de gasolina. E lá na aba Dados Básicos, necessariamente, talvez a gente coloque o Banco do Brasil, quando for, ou da empresa do cartão corporativo, né? Do cartão que vai se fazer o pagamento, da Valicard, um exemplo. Então, aqui vai gerar um falso. A gente tem que parar e analisar. É esse caso? Se não for desses pagamentos, desses vales combustíveis, é um erro de fato, tem que olhar isso. Data de vencimento e pagamento, essa aqui a Renata pincelou, ela vai olhar se a data de vencimento e pagamentos elas estão iguais, via de regra, ordens bancárias emitidas 30 de abril, todos os Predocs devem estar informados, período de vencimento e pagamento 20 de maio. A natureza de rendimento, essa aqui é aquela que dá aquele famoso erro quando a gente vai fazer a DCTF Web, vai mencionar, ela vai buscar lá naquela cesta de opções, verificar se o 6147 está de acordo com a natureza de rendimento informada ali. Aqui também, olha, o período de apuração e vencimento, a gente colocou uma regrinha básica aqui, número 1, se está ok. O que é ok? O período de apuração, todas as ordens bancárias que foram emitidas 30/4, dentro do Predoc da DDF 025, o período de apuração, no nosso caso lá, a gente padronizou para ele ficar exatamente a mesma data da ordem bancária. Estando a mesma data da ordem bancária, via de regra, o vencimento e o pagamento tem que ser dia 20 do mês seguinte.
Então, tudo que eu tenho, período de apuração, dentro do mês 4, a data de vencimento e pagamento tem que ser 20/5. Mas lembrando que quando a gente vai fazer lá o INC agregue, o INC agrega a gente filtra somente por período de apuração. Entendeu? Em síntese, é isso. Agora, se tiver mais alguma dúvida, se tem mais alguma coisa, Renata? Não. Ah, sim. Deixa eu só voltar aqui a apresentação. Essa planilha, quem quiser utilizar ela dessa forma, eu tenho um canal no YouTube e eu compartilho essa planilha. Então, quem quiser pode ir lá e baixar essa planilha lá no meu canal. Ela já está disponível para quem quiser utilizar. Acho que é isso, pessoal. Tem alguma dúvida? Daniel? É um pouco complexa mesmo. Ixi, eu achei que não tinha dúvida, já tem 3 com a mão levantada. E eu vou consertar a fonte, viu? Que deu um erro na planilha. Oi. Bom, queria primeiro parabenizar o trabalho dos meninos, né? Eu acompanhei de perto o trabalho desenvolvido pela Renata. Vocês viram que parece assim, teoricamente parece ser simples, porque em 3 cliques você tem todas as informações que você precisa para fazer a transmissão dos dados para a FDREINF. No entanto, para ele chegar. Eu acho que deu a hora do microfone. Oi. Eu estava dizendo, né? Para eles chegarem a esse ponto, foram horas e horas, dias e dias, noites e noites. Acompanhei aí a saga da Renata para chegar nesse nível de desenvolvimento dessa planilha. Então, foi um trabalho exaustivo, né? Eu queria, assim, não podia deixar de dar os parabéns, né? Para ela, para o Franciel. E, assim, quando ela foi mostrar essa planilha para a gente lá na contabilidade, eu fiquei encantada. Principalmente quando ela chegou naquela última parte da análise. Porque naquela parte ali da análise, hoje, tanto os meninos do setor de liquidação como os de pagamento, eles têm acesso de uma forma muito simples. Eles vão lá naquela aba de análise e ele já sabe o que ele precisa corrigir. Se porventura na conciliação tiver identificado um erro. E lá no pagamento também. Ele já sabe, inclusive, qual é a NP que precisa corrigir, precisa acessar. E antes disso, existia uma demanda muito grande de tempo para se encontrar o erro. Porque você tinha aquela planilha de extração de dados e ali era como procurar, como é aquele ditado? Uma agulha no... Isso, exatamente. Então, assim, com o desenvolvimento dessa planilha, facilitou muito o trabalho deles, né? Ganhamos tempo com isso. E extremamente importante. Eu lembro que a gente... uma das coisas que a gente sempre pergunta quando a gente vai... E a gente teve a oportunidade de assistir e de acompanhar 2 empresas que trabalham com a transmissão da FDREINF, né, faz esse trabalho. A primeira pergunta que eu sempre faço, a planilha de vocês, né, que vocês usam, permite fazer uma conciliação antes da transmissão? Né? Porque é importante a gente fazer essa conciliação e identificar logo os erros. E a deles permite fazer isso. Né? Então, eu achei sensacional, uma ideia brilhante, e eu quero deixar aqui meus parabéns para vocês. Boa tarde. Eu queria parabenizar também. Quando a gente começou a fazer esse recolhimento, a cidade já tinha desenvolvido a série 2000, né? E a série 4000 começaram a fazer e finalizaram ali final de dezembro. Só que a gente tem um sistema próprio lá na universidade, lá em Santa Catarina, e quem faz a liquidação alimenta esse sistema próprio e tem que repetir a informação no CIAF. Então, no primeiro mês que a gente fez, a gente viu que tinha sérios erros. E lá na DCTF, ele puxa o valor total por rendimento, né? 90, 700 mil. Não tem como saber quanto é para cada empresa, por exemplo. A não ser que olhe um por um lá
na FD mesmo, né? E aí eu não sabia como eu ia conciliar isso. Aí, por sorte, eu achei o canal no YouTube, eu acho que até compartilhou no Fundo SF, não lembro. E aí eu consegui, de uma maneira simples e fácil, né? E eu estou usando até hoje, tenho usado a versão anterior, usava a planilha da STN mesmo, né? Mas com a macro, tudo. E tem sido o que salva a minha vida, assim. Hoje, basicamente, eu consigo conciliar essa informação em 2 dias no máximo. Eu tenho feito lá, né? Inclusive, aí fica uma informação, aquele código 17 lá no CIAF, ele não faz vinculação com absolutamente nada. Tá? Esse mês, inclusive, eu fiz a conciliação, usando a planilha lá da Renata, e um dos códigos que a pessoa tinha colocado, ele ficou no Ctrl-C, Ctrl-V, ele colocou a data de pagamento. Então, estava lá no CIAF, 20 de maio de 2024, ele passou. Não vinculou. E um outro detalhe é que também acontece com as universidades na questão lá do verdadeiro e falso sobre a natureza sobre o recolhedor e o credor, que é as agências de viagem, né? Então, também vai dar falso para esse caso aí, além do cartão de pagamento. No início da apresentação, você falou sobre... Está conseguindo ouvir? Consigo. No início da apresentação, você falou sobre as ordens bancárias. E tem a ordem bancária que paga o líquido e tem também a ordem bancária que paga conta vinculada e outros casos. Como é que você faz essa separação? Lá no relatório do Tesouro Gerencial, é só você filtrar que você quer a ordem bancária e especificar de qual aba do documento abre você quer ela. Aí tem um atributo lá, você marca para pegar ordens bancárias do líquido. Ali depois você pode, todos que quiserem, pode copiar esses arquivos, estão lá já está parametrizado dessa forma, para pegar as ordens bancárias que estão somente lá na parte líquido. Primeiramente, realmente, parabenizar vocês, né, pelo trabalho que a gente viu que foi explicado de uma forma bem sucinta, mas o trabalho que gera para fazer tudo isso, a gente sabe que realmente é pesado, né? Eu só fiquei assim, eu não entendi uma parte, no envio que vocês fazem, vocês colocam por numerador o evento ou vai por CNPJ? O total por CNPJ? Porque puxando do CIAF viria o valor por NP, né? Por NP ou por documento hábil, no caso, né? Você responde a isso? Ele quer saber se totaliza por CNPJ ou por documento hábil. Na hora de fazer a escrituração? Na hora de enviar. Não, na planilha, porque tem a planilha base, né? A planilha base, ela está por DDF 025. Isso. E essa planilha é uma base para fazer os outros relatórios. Então, foi criado aqui a tabela para escrituração. E aí foi feita uma tabela dinâmica e ela totaliza por CNPJ, considerando o código de natureza do rendimento. Então, aí, aqui para a escrituração só precisa retirar o código do DARF, porque essa informação vocês não digitam lá, somente dá para tirar dessa planilha essa informação e aí ela fica apta a fazer a escrituração na FDRINF, porque lá você precisa só do CNPJ, o código de natureza do rendimento, a base de cálculo e o valor da receita. Lembrando que aqui está totalizado de forma agregada. Então, se você tem algum documento que é de forma separada, você tem que retirar desse relatório. Foi por isso que aqui do lado eu criei essa coluna no final, para que você possa dizer sim ou para colocar não, né? Que não é agregado. Dessa forma, você pode criar um filtro aqui dentro da tabela dinâmica, adicionar aqui, na tabela dinâmica, deixa eu só fazer aqui, ver se eu... Não está aparecendo. Procurar, que eu já estou me perdida. Estou meio perdida aqui. Mas você pode adicionar aqui nos filtros para retirar a informação separada. Aí ficaria só a informação de forma agregada, e aí você tem que fazer outra tabela dinâmica só com a base separada, né? Porque lá no CIAF, pelo menos na UFP, a gente lança essa informação de forma que é separada, a gente lança por... A DDF 025 é por tipo de imposto. Então, vai ter um DARF para CSLL, vai ter um DARF para imposto de renda, vai ter um DARF dentro do mesmo documento, né? Então, aí você tem que fazer a tratativa para separar somente esse documento para fazer a escrituração.
Para nós lá da EBSER, isso aí é muito comum. Não sei se para vocês está aparecendo muitos fornecedores que estão pedindo para retirar o PIS e COFINS da base de cálculo dos outros tributos. Temos alguns fornecedores que estão fazendo isso, então o mesmo documento que eu faria um único DARF agregado, eu tenho que fazer um DARF separado lá com a base de cálculo para o imposto de renda, uma base de cálculo para contribuição social e outra base de cálculo para PIS e COFINS. Então, o mesmo documento que era um único DARF, eu tenho que fazer 4 DARFs diferentes. Lembrando que quando essa base é separada, não é agregada, vai dar um falso, pode dar um falso negativo quando faz a relação com essa planilha aí que está aparecendo na tela, porque essa planilha ela só considera a base agregada, né? Quando dá a base separada, teria que usar de outra forma, né? Existe até uma planilha, mas essa planilha precisa fazer muitos tratamentos para poder deixar para fazer essa vinculação. Então, aqui, ó, vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu posso dar o exemplo. Que é justamente... Deixa eu ver se eu tenho... Tentar achar um DARF código 6256, deve ter aí. 6256? Isso. Acho que a sua planilha está filtrada lá mais no final, não? Eu já tirei. 6256. Tem não. Já procurava se nesse mês teve um fornecedor nessa situação. E assim, só para mim, eu entendi mais ou menos o que ela falou. E depois de formatada, totalmente conciliada, qual que é o formato? Como que vocês carregam ela para o ECAC? Oi? Repete o trecho final, por favor. Então, depois de toda ela formatada, certinho, já está conciliada, bateu tudo. A forma do envio que vocês fazem, assim, carrega por uma API, como que é? Aqui é manual mesmo. Manual mesmo? Feito manual. Ah, entendi. Lá na EBSER, lá na EBSER nós temos um programa, a gente nem citou ele aqui, chama Seger. Ele compila todos esses dados, porque lá são por volta de... Tem meses que dá 18 mil DARFs. Ele pega todos esses DARFs, compila todos eles e insere direto na base da Receita Federal. Daí, lá a gente faz essa conciliação. Depois que valida e corrige todos os possíveis erros que forem apresentados nessa planilha, a gente vai na aba ali que mostra o resumo da tabela dinâmica, os valores ali batem exatamente com o que está lá importado, carregado, né, vamos dizer assim, lá na DCTF Web. Esse programinha tem atendido bem. Exatamente, por isso que eu falo, porque, como foi falado anteriormente em outros painéis, a gente tem um sistema contratado que ele faz, a gente carrega o dado realmente do relatório e ele já envia de uma vez, e eles conseguem ler a planilha. Eu queria saber o que eles usam para eles conseguirem fazer ler o relatório, entendeu? Eles carregam tudo de uma vez só. Eles têm uma API que o sistema lê e carrega, não precisa digitar um por um. Lá no da EBSER, ele pega exatamente essa parte da extração dos dados do CIAF. Só que, por isso que o objetivo, o foco principal nosso é correr e fazer essas correções em tempo. Depois que terminar de fazer todas essas correções, que daí sim o pessoal do sistema pega essa base de dados do CIAF e faz o upload lá para a Receita Federal, porque não adianta, por exemplo, pegar uma base de dados que tem erro e subir para a Receita Federal. Daí você vai ter informação lá e depois você não vai conseguir pagar no CIAF Web, lá via IncAgreg, daí não adianta. No nosso volta e meio, a empresa ela devolve falando, esse código não está batendo, essa retenção, né? Esse código 17 não está batendo com o agregado, aí teve que mudar. Né? Mas está ótimo, muito obrigado. Só falar, eu encontrei aqui, um fornecedor, que esse fornecedor, ele deve ser escriturado de forma separada. Aqui são 3 DARFs que foram feitos para o fornecedor, um de CSLL, outro de COFINS e outro de PIS/PASEP. Aí aqui, quando a gente vai para a conferência de natureza do rendimento, ela vai dar como um falso, né? Mas isso é um falso negativo, porque mas nesse caso aí, desculpe interromper, mas nesse caso aí o código da Receita está errado mesmo. Tá, não. Porque é 6256, 6230. É porque é separado. Exatamente, daí o código do DARF é separado, tem um para cada um. Lá na Instrução Normativa 1234,
Tem um que é 6230, 6256, exatamente com aquelas alíquotas lá. 1%, 0,65, 3%. Tem uma planilha que faz a validação por essa e tá certo. É porque ali, tá vendo essa primeira última coluna IAK? Aí tá certo, os códigos dos DARFA lá, 6230, 6243. Teria que ver por que carregou lá na frente 6190. Porque essa tabela tá desse jeito. Porque ela não considera a base separada. É isso que eu estava explicando na última vez. Entendi. Franciel e Renata. Vocês captaram bem o nosso pedido, a nossa mensagem. E eu acredito que o conteúdo que vocês apresentaram vem a enriquecer junto com as demais apresentações que a gente já teve até aqui. Renata tinha se vocês preferirem ver isso agora ou se a gente coloca para amanhã, você tinha um sisteminha complementar a isso? Explica aí, Renata. Eu fiz, a universidade fez um teste com a empresa para enviar os dados da FDRINF. Eu queria mostrar como foi feito durante o mês de março e abril na UFP. Tá, vocês tinham um videozinho, era? Tem. Você quer passar ele? Sim. Eu vou mostrar um pouco da experiência da UFP utilizando o sistema facilitador de FDRINF. Como a gente já tinha todas as informações na planilha, né, da extração de dados e tratadas, eu queria uma forma de enviar essas informações, de facilitar esse envio, né, de parar de fazer essa digitação manual na FDRINF, né? E aí eu fiz várias pesquisas na internet procurando sistemas que façam essa ligação de planilhas eletrônicas do Excel e faça essa ligação com a FDRINF, para a gente poder parar de digitar essa informação, né, de forma manual. Aí eu encontrei uma empresa chamada Paytax, que tem esse sistema facilitador de FDRINF, que transmite a FDRINF através de planilhas do Excel. Ele tem uma base de dados, um layout já do Excel de todos os eventos da FDRINF, e essas informações têm que ser passadas para essa planilha para ser enviada para o facilitador de FDRINF, e logo após ele faz esse envio de todas as informações para a FDRINF. O sistema é esse aqui, que eu vou mostrar para vocês. Eu estou com ele aberto aqui, porque eu ainda posso utilizar ele até hoje, ainda está liberado até hoje. Aqui, ó, 24. Esse sistema, a primeira coisa, você vai fazer o download na sua máquina. Lá, já no site deles, ele já deixa você utilizar o sistema de forma gratuita durante 7 dias. Mas, assim, se você quiser fazer um teste, né, você pode fazer a mesma coisa, né, que eu fiz, de entrar em contato e solicitar que esse período fosse maior, porque a gente precisa de um período maior para poder enviar, né, porque se for 7 dias, tem que dar o prazo do mês, né, é meio complicado. E eu solicitei, aí a gente enviou os eventos do período de março e abril do evento R4020. E teve o mês de março que a gente enviou também o evento do INSS, o 2010. Então, para usar o sistema, a primeira coisa é fazer o cadastro do órgão. Aí você vai adicionar CNPJ, o nome, e o CNPJ ou CPF do procurador, que é a pessoa que é responsável por envio da DCTF, da FDRINF, e essa pessoa tem que estar cadastrada como procurador lá no site da Receita Federal. E você vai fazer o cadastro normal, responder as perguntinhas do programa. Aí, logo em seguida, você tem que adicionar ao sistema o certificado do procurador. Lembrando que esse sistema ele só funciona com certificado, que eu acho que deve ser, a maioria dos sistemas deve funcionar dessa forma, com certificado do tipo A1. Aí você vai adicionar no sistema o CPF do procurador, que é a mesma, como eu já falei, é a mesma pessoa que está cadastrada lá no site da Receita Federal como procurador do órgão, o nome e a senha do certificado. E aqui você vai selecionar o arquivo do certificado, que todo certificado do tipo A1 tem, que é instalado na sua máquina. E esse arquivo tem que ser nesse tipo, no formato como está descrito aqui, né? Senão vai dar erro, eu já passei por isso, né? Deu muito erro. P12 ou PFX. Então, após fazer esse cadastro, o próximo passo é ir aqui, ó, gerar modelo.
Nesse gerar modelo, ele tem todos os modelos, tem os modelos de todos os eventos da FDRINF, que nesse caso aqui, vai ter o layout necessário para importar para esse sistema. Aí tem que pegar as informações do CIAF e deixar nesse formato para enviar para esse sistema. Eu baixei aqui esse evento R4020, que foi o que eu enviei recentemente. A planilha deles é essa aqui, ó. Então, todas as informações têm que estar nessa sequência. E aí, conversando com eles, eles produziram uma planilha que também utiliza o extrator de dados do CIAF, para que a gente pudesse, né, fazer, já deixar as informações já nesse layout. Então, eles fizeram uma planilha aqui, que ela funciona da mesma forma com uma forma da planilha anterior, utilizando o Power Query e automatização de dados. E aqui basta você colocar os dados necessários na pasta bases e em dados e atualizar tudo. E essas informações ficam no layout do sistema. Ainda para melhorar um pouco, eu pedi para que eles fizessem uma validação de dados parecido com a que a gente já faz, né? Para poder, porque ele vai fazer essa planilha, mas se tiver algum dado errado, não vai aparecer aqui. E aí ele fez aqui uma planilha, ele fez uma validação de erros parecida com a planilha anterior, né? E na planilha de escrituração, ele vai constar também o valor, que esse aqui está praticamente vinculado à data do pagamento, ou à data do período de apuração. Então, se a data do período de apuração estiver errada, vai aparecer aqui o valor da diferença. E, nessas verificações de erros, você pode analisar qual documento tem erro. Ele já dá o documento que está com erro, para poder você poder alterar lá no CIAF e o valor ficar correto, ou seja, o valor que está na escrituração, o valor para a escrituração tem que ficar o mesmo valor que está lá no INCAGREG. Lembrando também, outra informação importante, é que na planilha aqui mês da FDRINF tem que ser adicionado o CNPJ do órgão, que é a fonte pagadora, porque o sistema tem que entender qual é o CNPJ, porque essa informação é essencial lá para a planilha dele, né, do layout deles. E a data do fato gerador, que aqui ele colocou como data sempre o último dia do mês de referência. Ele sempre vai colocar o último dia, sempre o período de apuração que vai ser adicionado lá no sistema dele, no sistema dele vai ser o último mês, ou o último dia do mês de referência. Então, após a gente fazer essa planilha aqui, o próximo passo é copiar e colar essas informações para a planilha deles. Você copia e cola só um momento. Copia e cola para a planilha deles. Aí, o que tem que fazer é só verificar se tudo está no formato que o sistema dele pede. Por exemplo, o código de natureza do rendimento tem que estar em formato de número, essas coisas, essas validaçõezinhas que tem que fazer para o sistema entender da forma correta. Então, após fazer isso, é só salvar a planilha, né? Salva a planilha que você copiou e colou e importa através desse menu aqui, importar. Aí você seleciona a planilha que você salvou e clica em importar e importa para esse sistema. Depois de importar, você vai em FDRINF e os dados vão estar aqui nessa planilha. Só fazer uma busca. Deixa eu ver aqui. Que é o R4020, só um momento. Pronto. Os dados vão estar aqui. Esses dados aqui foi o que eu enviei agora no mês de abril. Então, aí é só você selecionar todos os dados e transmitir o arquivo. Aí, se todas as informações estiverem corretinhas, vai dar
ele vai dar a mensagem que foi enviada, e se tiver algum documento com erro, vai apresentar aqui na coluna do erro, e também, após fazer o envio do evento, você pode também fazer o envio do fechamento. Aí você faz o fechamento, que é da mesma forma, você seleciona a empresa e envia, ele faz o fechamento do evento, e depois fica apto para você verificar se o valor está correto, né, e enviar a DCTF Web. E, assim, eu tenho um vídeo aqui mostrando como eu fiz, mas basicamente é isso que eu falei, como eu fiz dessa forma, eu peguei da planilha, os dados lá da DDF, 025 e de outras planilhas. Lembrando que eu esqueci de falar, que essa planilha deles tem os dados da fonte, o empenho também, saber se o empenho é do exercício anterior ou do exercício atual, para fazer aquela validação de dados, e da ordem bancária, que funciona da mesma forma. E é isso, é só, através dessa planilha, transferir para o sistema e enviar para a FDRINF, que foi dessa forma que a gente fez o envio do evento R4020 do mês de abril. Mas durante esses 2 meses eu fiz de forma gratuita, né? Mas eu só tenho acesso ao sistema até hoje, não vou fazer para o próximo mês, vou ter que fazer manual. Mas, assim, se quiser saber a questão de preços, tem que entrar em contato com a empresa,